Olá, espero que você esteja bem enfrentando toda essa dificuldade que a gente está passando. Sou Daniel Ribeiro, consultor empresarial da Denec Consultoria e Negócios. E hoje eu quero conversar com você sobre 5 cenários completamente plausíveis e possíveis de acontecer diante dessa situação do coronavírus. O primeiro cenário, que é o cenário mais trágico de todos, que é um cenário com um nível de probabilidade muito pequeno, mas um cenário ainda assim possível de acontecer, é que o corona pode atingir até 1 bilhão de pessoas dentro da nossa sociedade, dentro do nosso planeta. E atingindo 1 bilhão de pessoas, preservando a sua taxa de mortalidade na ordem de 3%, esse vírus mataria 30 milhões de pessoas. Isso apenas esse ano. Só para você ter ideia de quão grave é isso, a Segunda Guerra Mundial ela teve uma média de mortes por ano inferior a 12 milhões de pessoas. E foi o momento histórico da nossa humanidade que mais ceifou vidas. Então, se você tem um vírus que ele tem uma letalidade quase 3 vezes maior do que a Segunda Guerra Mundial, esse é um cenário muito complicado. Então, se você, vivendo dentro desse cenário, imagina isso daqui a 90 dias, que é um cenário possível de acontecer. Qual seria a atitude que você poderia tomar? O que você poderia fazer? Provavelmente pessoas da sua família, clientes, colaboradores, parceiros seus, teriam as suas vidas ceifadas por conta deste cenário. Esse é o primeiro cenário e é o pior dos cenários possíveis. Tem um outro cenário, que é o cenário que a gente chama de cenário pessimista. Dentro do cenário pessimista, a gente teria uma pessoa atingida, algo em torno de 100 milhões de pessoas. Então, se o corona atingisse esse número de 100 milhões de pessoas no mundo, ele poderia, preservando ainda a sua letalidade na ordem de 3%, ele faria algo muito grave com a nossa humanidade. Então, só para você ter ideia, a gente teria aí algo em torno de 3 milhões de pessoas mortas em todo o mundo. Essas pessoas poderiam ser, entre outros, empresários, líderes religiosos, políticos, e isso iria afetar drasticamente a nossa economia. Isso sendo bem pessimista. A gente já viu um cenário completamente caótico, um cenário pessimista, e a gente entra num outro cenário, que é o que as pessoas chamam de cenário realista, que é mais ou menos esse que nós estamos vivendo nesse momento, em que o coronavírus já atingiu algo em torno de 1 milhão de pessoas no mundo, só que a letalidade nesse momento do vírus está em torno de 8%, porque o número de mortes no mundo ela já é muito grande. Então, só para você ter ideia, a gente já tem hoje quase 70 mil pessoas atingidas em óbito pela situação do coronavírus. E esse é um cenário em que a gente está vivendo agora, nesse momento. Esse é o nosso cenário. Só que esse cenário ele pode melhorar ou piorar dentro de 90 dias. E de que modo nós estamos preparados para isso? De que modo você, a sua empresa, o seu negócio, o seu colaborador, o seu fornecedor está preparado para enfrentar essa situação? Pense também agora num cenário que a gente chama de cenário otimista, em que nos próximos 15 dias, na verdade, nos próximos 30 dias, você já encontraria a cura do coronavírus. E aí, ao invés do coronavírus ceifar mais de 70 mil pessoas, a gente teria aí uma redução, estancaria praticamente no número que a gente está agora. Porque no cenário anterior, as pessoas ainda continuariam morrendo por conta do coronavírus e em 90, 120 dias, a gente teria algo em torno de 250 mil mortes. Neste cenário, a gente estanca a sangria do coronavírus e a gente não tem aí um número perto sequer de 100 mil pessoas atingidas em óbito pelo cenário. Só que o que você poderia fazer para isso? Pense que a economia também iria sofrer diversos reveses dentro dessa situação. E os governos, eles colocariam dinheiro para poder ajudar, algo que vem acontecendo em alguns países, e talvez a sua empresa não estivesse preparada para acompanhar isso. E se ela está preparada para acompanhar isso, é capaz de também os teus concorrentes estarem. Então esse é um cenário que, mesmo positivo, ele vai também trazer desafios novos para você.
E agora a gente vai para o último cenário, que é o cenário super otimista, em que a gente descobre a cura do corona nos próximos 15 dias, na próxima semana. Na semana que vem a gente está com a cura disso, e isso é espalhado de maneira global, de maneira muito rápida, para que todas as pessoas possam ser salvas dessa situação. E imagina que isso gera, em nível global, um movimento coordenado de todos os países, de todos os governos, para abrir fronteiras, para facilitar acesso a crédito, para liberar as pessoas a migrarem de países. E isso traria para a economia, pensa bem, isso traria para a economia um novo boom. As pessoas elas estariam ainda mais inclinadas ao consumo, o consumo seria hiperestimulado, as pessoas iriam colaborar para construir um novo mundo. Será que você ou o seu negócio está preparado para viver em uma situação de pleno emprego, de alta demanda, de extremo consumo, em que as fronteiras foram derrubadas e existe uma condição de necessidade das pessoas de ampliar o número delas de compras? É capaz do seu colaborador pedir demissão da sua empresa para concorrer, inclusive, com o seu negócio, ou para ir embora para um outro país, para um outro estado, por conta do pleno emprego. E talvez você fique sem a mão de obra que você tem hoje, e que talvez já nem seja tão qualificada. E o que você pode fazer para enfrentar cada um destes 5 cenários? Essa é uma pequena reflexão que a gente está trazendo aqui para você, e você pode acompanhar todos esses cenários através do nosso site, thenec.com.br, e lá você vai ter diversas outras informações falando dessa situação. Muito obrigado.